Aboru aboye boxixé, emini babaláwo e falou lá, e cagbo se joy falbei onu, e cagbo gbogbo ọmọ ìlú Buresi àti ọmọ ìlú Ayé. Sejam todos bem-vindos ao Enjoy Falbei onu. Eu sou o Babalaô e falo lá. E bom, hoje eu resolvi trazer um tema que, como eu publiquei no meu perfil pessoal, é Ifá e outras religiões, entre parênteses, afro-brasileiras. Então, gente, nós temos aqui um paradoxo intelectual. Vamos trabalhar em cima disso? Eu vou lançar uma pergunta aqui para todo mundo. Nos vídeos que eu já publiquei aqui na página, no canal do YouTube, na página do Facebook, Enjoy Falbei onu, eu já contei para vocês que eu fui um religioso do Batuque por 20 anos. Muito bem. Eu me aprontei, recebi meus axés. O nome do meu pai de santo falecido, que o Lodumare o guarde com muito carinho, é Paulo de Xangô, mais conhecido como Paulinho de Xangô. E aí, então, o pai Paulinho, meu pai de santo, no Batuque, me aprontou, me entregou os meus axés. Os axés, o que significa isso? Porque vai ter gente do candomblé que não conhece o Batuque, então eu vou tratar. Vai ter gente de outros lugares do Brasil, de outras religiões afro-brasileiras, que não entendem essas expressões mais afro-gaúchas. Eu vou dar uma explicadinha básica. Então é faca, a Imperial do Búzio. A Imperial do Búzio o que é? Dentro do Batuque se cultua o Bará, que é o Exu, Orixá Exu. É chamado de Bará aqui no Rio Grande do Sul. O Ogum, a Oiá, o Xangô, Odé, Otim, Ossan, Obá, Chapanã, que é o Obaluayê, Ibede, Oxum, Iemoja, Oxalá e Oxalá de Orumilaia. Oxalá de Orumilaia é o orixá responsável pelo oráculo, pelo búzio. Então essa guia de búzio, ela tem todos esses orixás. Algumas casas vão ter mais Oxum, outras, porque tem aquela coisa da digina. Os batuqueiros que estão me ouvindo estão entendendo bem. Tá? Então tem Oxundocô, Oxumpandá, Oxum Ademun, Iemoja Bossi, Bomi, Olobomi, Oxalá, Olocum, Bocum, Jobocum. Então tem lugares que a Imperial de Búzio tem uma infinidade de coisas, mas os orixás são esses. Xangô Godô, Xangô Aganju, Xangô Ibede. Batuque tem. É da tradição do Batuque. Muito bem. Pois bem, então essa é a Imperial de Búzio, que é com as cores. Cada cor representa um orixá. Desses orixás que eu citei, porque esse é o número de orixás que o Batuque cultua. Sei lá, 12, mais ou menos. Né? Enfim. E aí o búzio. Aí o búzio todo mundo sabe o que é. Então pronto, aí a pessoa chega ali, numa paninho, numa peneirinha, abre aquela Imperial. Procurem na internet aí que vocês vão ver pais de santo do Batuque jogando aquela ferramenta oracular que chama o jogo de búzio. E aí o cara joga ali e ele é meio randômico. Porque é mais ou menos assim, o número de búzios abertos vão indicar orixás que estão falando, e esta combinação de orixás se manifestando ali vão inspirar o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo, a tratarem da vida do consulente, trazerem informações a respeito da vida do consulente. Então esse é o axé de búzio. Depois a faca, que chama Obé, todo mundo sabe, tá? E eu tive duas madrinhas, uma de Bori e a mãe Maria de Ogum, que quando a minha casa de Batuque foi aberta,
ela tinha mais ou menos uns 80 anos de feitura de Ogum, tá bom? Mais ou menos, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, não me lembro. Hoje já é falecida, saudosa Mãe Maria de Ogum. Muito obrigado pelas bênçãos que Orixá me trouxe, por tê-la como minha madrinha de axés, de abertura de casa e búzio e faca. Pois bem, então no dia que eu fui aprontado, meu pai de santo, Paulinho de Xangô, com a casa lotada de gente, inclusive posso citar muitas pessoas do Batuque que vão ver esse vídeo e que estavam presentes lá. Mas não vou citar nome porque também não quero deixar ninguém de fora para não chatear. Mas quem vê vai saber do que eu estou falando. E aí, meu pai de santo disse o seguinte, na hora de entregar a bandeja com o búzio, a imperial de búzio, o búzio, a faca, né? Ele disse o seguinte: se alguém vê o Márcio num cruzeiro, na beira do rio, no mato, na praia, na porta do cemitério, em qualquer lugar, dentro de uma UTI, passando um pacote em alguém que está enfermo, eu, Paulo de Xangô, autorizei, estou aprontando, estou entregando os axés dele. Inclusive, na sabedoria do meu pai de santo, naqueles momentos de sabedoria que todo ser humano tem, porque nem sempre somos sábios, muitas vezes nós somos teimosos, né? Mas ele tinha momentos de grande lucidez, ele disse o seguinte, entregou o meu bori. O que é o bori pro Batuque? O bori é uma manteigueirinha, onde vai ter um certo número de búzios, aí para cada orixá, já que o ori da gente no Batuque é como se fosse filho do orixá. Então eu tecnicamente no Batuque era filho de Xangô. Xangô era meu pai, orixá único na minha cabeça. O único orixá possível de comer na minha cabeça era Xangô. É assim. Aí no meu corpo era Oxum e nos meus pés era Bará. O orixá Exu. Muito bem. Porque daí tem aquela coisa, né, do masculino e feminino para gerar vida. Muito bem. O meu pai, a minha mãe, Aurora e Haroldo não tiveram basicamente nada a ver com isso, né? Eu nasci deles, orixá, dentro do culto do Batuque, é assim que eu estou dizendo. A pessoa nasce no culto com o orixá na cabeça e outro orixá no corpo. E são os pais dele que promovem o nascimento dele, a iniciação dele no culto Batuque. Muito bem. Aí ele pegou o bori, que é quase um tabu os pais de santo entregarem o bori no apronte do filho de santo, no aprontamento. O meu pai de santo teve essa sabedoria, entregou junto e disse o seguinte: a partir de hoje eu não corto mais no bori dele, eu não faço mais o bori na cabeça dele, a menos que ele esteja com os dois braços quebrados, ou então me solicite. Porque no momento em que eu entrego os axés para ele e inauguro a casa dele, ele torna-se um sacerdote, um pai de santo como eu. Muito bem. Obrigado, pai Paulinho. Pois bem, agora vem a pergunta. Eu não sei exatamente como funciona esse processo dentro do candomblé. Se o pessoal de candomblé se me ouvir falar e eu tiver um pouquinho equivocado, não levem a mal, porque eu não conheço o candomblé. Pouquíssimas coisas, tá bom? Mas eu acredito que no candomblé, a pessoa, numa única casa de orixá, isto é, sendo filho do mesmo pai de santo ou da mesma mãe de santo por anos, ela não vai raspar a cabeça dela, catular a cabeça dela, recolher lá no roncó, para mais de um orixá. Ainda que tenha uma exceção, outra que é Orimedi, Orimetá, Orimerim, algumas coisas assim que eu desconheço. Então eu não vou tratar disso, tá? Das exceções. Eu vou falar das regras, tá? Que a pessoa tem mais de um orixá na cabeça. Não sei como é que trata com isso, então não vou falar. Vou pegar só a regra básica. Eu acredito que no candomblé seja assim o processo, não é verdade? Pois bem, falando da regra básica, tá bom? Então se eu tô certo nisso, ótimo, vamos seguir. Então pronto. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que são do candomblé
sacerdotes e sacerdotisas do candomblé, sacerdotes e sacerdotisas do batuque. Qual é o processo que existe dentro do candomblé para desinicializar alguém? Tem. A pessoa se iniciou. 10 anos depois ela não quer mais. Eu quero me desinicializar. Tem como a pessoa se desinicializar? Aí uns vão dizer que, não, mas se ele jogar o Santos fora, perdeu o vínculo. Não, não. O fato da pessoa ser iniciada e não cultuar, não desinicializa ela. Não existe o processo de desinicialização. Que nem é o católico. Vai lá, batizou o filho, não tem desbatizar. Perfeito? Então agora eu vou fazer essa mesma pergunta para os pais de santo e mãe de santo do batuque que vão ver esse vídeo. Qual é o processo de desinicialização que existe dentro do batuque de uma pessoa viva? Existe? Não existe. Muito bem, não existe. Então eu aqui, hoje, estou falando com a propriedade de Babalorixá no batuque, porque o carneiro do meu Xangô, os animais do meu bori, tudo que foi usado na minha iniciação, ao longo da minha vida religiosa dentro do batuque, os 4 pés, o carneiro do Xangô, a cabrita da Oxum, a cabrita de Oxalá, a cabrita de Orumilá, a ovelha da Iemanjá, o bode do Chapanã, o bode do Exu, do Bará, o cabrito do Ogum, a cabrita da Oiá e todos os outros 4 pés, mais aquele monte de ave, mais aquele monte de pombe, mais aquele monte de caramujo, mais aquele monte de peixe, tudo que foi dado e foi sacrificado, isto é, foram mortos, continuam mortos. Para eu me desinicializar, os animais da minha iniciação teriam que voltar à vida. Só voltando no tempo. É possível? Não é. Então, como todo mundo, todos os animais continuam mortos, eu continuo pai de santo no batuque. Tô certo ou tô errado? Os pais de santo e as mães de santo do batuque que verem esse vídeo, comentem aqui. Comentem aqui, deixem comentários. Se concorda, se não concorda. Se concorda, por quê? Se não concorda, por quê? Porque contestar por contestar ou concordar por concordar também não ajuda em nada. Tem que ter argumento. Muito bem. Então, eu não pratico mais o batuque, mas eu não perdi o cargo de Babalorixá do batuque. Porque eu não fui desinicializado. Entendemos isso? Pronto. Quem se lembra do Orkut, lá o meu perfil no Orkut era Babá de Boim. Hoje eu vou explicar para quem não sabe por que eu me chamava Babá de Boim. Eboim era a digina do meu Xangô. Quem é do batuque sabe o que é digina. Então, eu peguei o nome do Xangô, coloquei a palavra AD na frente, Eboim. Coloquei AD na frente, ficou Adeboim. E criei um perfil religioso para mim, Babá Adeboim. Ai, porque tá falando o nome do orixá dele. Ah, deixa pra lá. Não vou discutir isso aí. Muito bem. Então, eu continuo Babá Adeboim. Só que eu me dei esse nome no batuque porque o batuque não tem nome. Religioso, sacerdotal, de iniciado, não tem nome. Então, para separar do meu perfil Márcio, eu criei um perfil religioso. E eu intitulei este perfil como Babá de Boi. Não é assim que funciona? Cada um é rei dentro da sua casa no batuque? Então, dentro da minha eu era rei. Não adianta olhar o vídeo e dizer, ai, tá sendo arrogante. Você é rei na sua casa do batuque. Ô rainha. Eu não posso mandar nada dentro do batuque na sua casa. Você faz o que você quer. Então na minha casa eu era rei. Eu botei esse nome. Tá bom? Então o Babá de Boim, se eu quiser criar um perfil de batuque hoje
usar babá de boim e reabrir o batuque na minha casa, quem é que vai dizer que eu não posso? Qual pai de santo do batuque vai dizer que eu não posso? Aí eu vou ter que chamar todo mundo que estava na minha casa para dizer, não, mas eu vi o pai de santo dele aprontar ele, entregar os axé dele, eu vi ele, o carneiro morrer, eu vi as cabras morrer, eu vi os cabritos morrer, eu vi as pombas, eu vi as angolas, os patos, os galos polacos, as galinhas polacas, os galos arrepiados, eu vi todo mundo morrer. Mas eu não vi viver de volta. Então quem é que vai dizer que eu não posso exercer o sacerdócio do batuque hoje? Ninguém pode dizer isso. Muito bem. Então pronto, hoje eu estou aqui, dentro do meu Ileifá, como Babá de Boim, Babalorixá, Márcio de Xangô, que se auto-intitulou Babá de Boim, e estou como Babalaô e Falolá. O Babá de Boim não pratica mais o batuque, porque o sacerdócio hoje é dentro do Ifá. Eu sou Babalaô dentro do Ifá. Dentro da Ixexê Lagbá, eu sou Babalaô, tá bom? Então, peraí, o Márcio tem 2 sacerdócios? Eu tenho mais do que isso, mas falando de religiões, dentro da Ixexê Lagbá, Babalaô, dentro do Batuque, Babalorixá. Muito bem. Qual é o pai de santo e mãe de santo do Batuque que vai dizer que não? Qual é o pai de santo e mãe de santo do Candomblé que vai dizer que não? Qual é o sacerdote de Umbanda ou sacerdotisa de Umbanda que vai dizer que não? Tem alguém aí? Pode falar. Dá seus argumentos. Muito bem. Por que eu estou trazendo isso aí de forma tão incisiva, tão efusiva, tão enérgica? Agora vocês vão entender. Agora que vai começar o vídeo. Pois bem. Babalaô brasileiro. Da família A, B, C, D, E. Eu tenho alguma coisa que ver? Nada. No Brasil, cada um faz o que quer. Inclusive, nem sei se as famílias nigerianas desses babalaôs sabem. Por quê? Porque agora aqui em casa começou a aparecer gente com 2 Ixefá, 2 iniciação para Exu, Exentaie para criança, virou Itefá. Eu vou falar, esse babalaô que disse que o Exentaie de uma criança é um Itefá, nem o Oluô dele prega isso. Eu conheço a pessoa, eu já me informei. Mas eu tenho alguma coisa que ver com esse babalaô? Eu não tenho nada que ver. Não vou lá me meter na vida dele. Estou trazendo o assunto aqui porque o assunto veio parar dentro do meu Ileifá. Muito bem. Então não vou lá na rede social do cara, não vou pegar o WhatsApp do cara, não vou ligar pro cara e vou xingar ele. Ele tem o Oluô dele que ensine ele. Se não ensina, é problema deles, não tem nada que ver. Eu não tenho nada que ver. Tá bom? Muito bem. Aí a pessoa chega com Iquim Ifá, tem 2 Odu, porque ele passou por 2 Ixefá. Para aí um pouquinho. O cara é Omoifá, o que é agora? Ele é Omoifá a continuação? Omoifá 2? Eu tenho alguma coisa que ver com isso, com os caras que estão fazendo um segundo Ixefá porque o cara veio de outra família? Não tem nada que ver com isso. Na minha casa não acontece isso. Salvo se o Orumilá condenar aquele ritual por algum motivo que eu desconheço, porque até hoje não aconteceu. Tá bom? Ou então uma regra elementar. Quem fez o Ixefá não estava autorizado pelo seu babalaô a promover Ixefá. Então aquele Ixefá, ele acaba não tendo valor nenhum. A pessoa gastou com o Ixefá, mas botou dinheiro fora. Tá bom? Isto é, quem não está apto para fazer algo, aquilo que faz não tem valor. Então você aí que vai procurar Ifá, cuidado. Se você chegar com um Ifá, que você chama de Ixefá, na casa de um babalaô brasileiro, e ele olhar e dizer assim, não, tem que fazer um outro Ixefá para você, isso aqui tá tudo errado, foge! Foge! É o conselho que eu tenho para dar. Porque se a pessoa for boa e tiver razão, você vai achar outro. Mas a chance dela ser pessoa boa e ter razão é 1% ou menos. Tá bom? Muito bem. Então, eu não tenho nada que ver. Olorixá da Ixexê Lagbá no Brasil. Eu tenho alguma coisa que ver com eles? Não.
Tem nada que ver. Então não me meto na casa deles. Agora minha pergunta, eu como babalaô, eu posso dar pitaco dentro do candomblé? Óbvio que não. Eu nem iniciado no candomblé fui. Eu posso dar pitaco dentro do batuque? Óbvio, eu continuo babalorixá no batuque. Eu faço? Não. Por quê? Porque eu não pratico mais. A minha vida é no outro caminho. Só isso. Mas eu posso tocar um batuque aqui na minha casa? Posso. Eu posso fazer roda, mesa de 4 pés? Posso. Eu posso tocar balança? Posso. Eu posso tirar ecó? Posso. Eu posso fazer oribibó coberto, oribibó, bori. Eu posso fazer tudo isso? Posso. Posso aprontar filho com búzio, faca e abrir casa do batuque? Posso. Qual é o pai de santo e mãe de santo do batuque que vai dizer que eu não posso? Muito bem. Porque os bichos da minha obrigação continuam mortos. A minha casa do batuque continua inaugurada. Ela foi inaugurada. Ela não deixou de existir. Porque aquilo é casa de orixá. Xangô tá aqui. Xangô tá aqui na prateleira. Oxum tá ali na prateleira. Ah, mas é outra coisa. A iniciação é pra mim. Eu fui iniciado no batuque, eu não fui iniciado. Xangô não precisa de mais um filho. Eu precisava de Xangô. Então eu fui iniciado para Xangô no batuque. E eu continuo iniciado por Xangô no batuque, ok? Muito bem. Eu posso me meter dentro das casas de batuque por ser babalorixá no batuque? Não. Porque aqui no batuque, no Rio Grande do Sul, tem um ditado que diz o seguinte: cada casa um rei. Bom, se lá tem um rei, que esse rei aqui vai se meter? Eu não sou ninguém lá na casa do outro. Então eu fico quieto. Eu fico quieto, não me meto. Tá bom? Mas como eu não pratico batuque, aí sim que eu não me meto. Aí sim que eu não vou me meter. Bom, eu posso me meter dentro de uma casa de umbanda? Eu nem tive cruzamento de umbanda na minha vida. Eu nunca fiz parte de umbanda na minha vida. Então não posso. Eu posso ensinar o padre a rezar missa? Não posso, eu sou padre. Eu posso ensinar o pastor a fazer o culto? Não, não sou pastor. Eu posso ensinar o budista a meditar? Não, não sou budista. Entendeu? Vocês estão entendendo? Muito bem. Agora eu vou começar as perguntas ao contrário. Algum babalorixá do candomblé ou ialorixá do candomblé pode se meter dentro de uma casa de Ifá? Ele pode ditar regras lá na casa de Ifá? Algum sacerdote de Umbanda ou sacerdotisa de Umbanda pode ditar regras dentro de uma casa de Ifá? E entendam o Ifá como Ixexê Lagbá, porque é mais comum no Brasil haver sacerdotes e sacerdotisas de Ifá do que de orixás específicos. Entendeu? Mas tem muita gente de orixá, tem muita gente de Egungun, tem muita gente de Ami, tem muita gente de tudo aqui no Brasil já. Mas eu estou falando de Ifá como se fosse Ixexê Lagbá, tá bom? O pessoal da Umbanda pode se meter lá? Nas casas de Ifá? Não. Muito. E o povo do batuque? Pode determinar o que eu posso fazer dentro da minha casa? De Ifá? Não. Porque primeiro que eles não são iniciados no batuque. Vocês aí do batuque não são iniciados no Ifá. Não são iniciados no batuque. Vocês do batuque não são iniciados no Ifá. E a única pessoa que tem autonomia para chegar na minha casa e dizer isso está certo, está errado, chama-se Oyeni Ia Ololá Bolá. Ok? Mas se chegar um irmão do Babani, Babá Fatocum, Babá Oyeyefá, Babá Arabá Odirã, nessa casa, eles assumem, eles são os sacerdotes. Eu vou ser aprendiz eternamente deles. Então não tem como estar errado as coisas se eles assumem a casa. E aquilo que eu estou apto a fazer, Exentaie, Ixefá, Itefá, assentamento de orixá, com as devidas restrições, iniciar para Egungun. Essa casa é o Ilê de Oboni também, tá aqui, vocês estão vendo aí. Hoje isso aqui todo mundo sabe o que é. Eu tenho aqui, ó, tatuagem no braço aqui, ó. Todo mundo sabe o que é ser o Boni, que virou moda, é mato o Boni hoje no Brasil. O problema é que as pessoas não sabem nem o que significa isso, mas tudo bem, também não tem nada que ver.
Ok? Então, o povo do Batuque pode vir aqui dentro e dar pitaco na minha casa de Fá. Para começo de conversa, não são iniciados, então já perderam o direito, porque... E aí, se fossem, o meu sacerdote é que é responsável por a minha casa e pelas minhas atitudes. Se eu fizer kkk, a vergonha é dele. Babani, que o Lodumare me abençoe com humildade e respeito pelo nome Abolá que Ifá trouxe para o meu nome de Fá. Que eu possa honrar a família Abolá em qualquer lugar no mundo até o último dia da minha vida. Tá bom? Muito bem. Então agora, já que nós estabelecemos isso, eu, Babalorixá no Batuque e Babalaô, eu quero fazer a seguinte pergunta. Agora eu vou focar mais no povo aqui do Rio Grande do Sul, mas aplica-se ao povo do Candomblé, da Umbanda e tal. O povo do Candomblé, pai de santo do Candomblé, se ele chegar para um filho de santo dele e disser assim, ó, você não pode se iniciar no Ifá, porque senão você deixa de ser meu filho de santo. Ele é uma pessoa confiável? Ele está aparentando ser uma pessoa confiável? Porque onde é que está dentro do Candomblé que a pessoa não pode fazer parte de outra religião? Eu não sei se tem essa informação no Candomblé. Por isso que eu vou falar agora do Batuque. No Batuque, aonde é que está a regra que uma pessoa não pode fazer parte de outra religião? Quem que disse isso? Mas está cheio de doutor no Rio Grande do Sul agora dizendo isso. Aí não pode. Ah, não pode. Então, um batuqueiro não pode se iniciar no Ifá, porque daí ele vai fazer miscelânea. Pá. Como é que o batuqueiro não pode fazer parte de outra religião e 90% dos pais e mães de santo do Batuque são da Umbanda e são da Quimbanda também? Quer ver que vai ter uma resposta para isso? Sempre tem um jeitinho. A filosofia, ela não segue uma regra, né? É conforme a minha vontade. Ah, e o que o falou lá está falando agora vai contra mim, eu vou adaptar a minha verdade. Ó, esse ano recebi uma pessoa aqui na minha casa, maravilhosa, que dia espetacular. Lá de Passo Fundo. Eu pedi para ele para falar disso aqui. Obrigado. Só não vou citar nome. Não vou citar nome. Tá? Mas ele vai ver o vídeo. E é possível até que curta o vídeo. Lá de Passo Fundo. Ele tem quimbanda na casa dele. Ele se permitiu ir buscar um Ixefá para ele. O que aconteceu? O Babalau chegou e disse assim para ele, ó. Tu não pode iniciar no Ifá. Porque se tu iniciar no Ifá, tu tem que parar com a quimbanda. Tu não pode mais incorporar nada. Quem inicia no Ifá não pode incorporar nada. Bom, isso dentro do Ifá cubano pode ser uma verdade. Dentro da Ixexelagbá não existe essa regra. E se alguém da Ixexelagbá achar que eu estou errado, comenta aí, pô. Então, eu vou citar o nome, Babá Mário Filho, Templo Pantera Negra. Desculpe a liberdade, Babá, mas como o senhor está na mídia, eu acho que o senhor não ia se importar de eu citar o seu nome. Aboru, Aboiê, Aboxixi, Babá Mário Filho. Tá? Vida longa, saúde e felicidade para sua família. Desculpe a liberdade. Babá Mário Filho, tem o Templo Pantera Negra. Ele foi iniciado no Ifá. Ele teve que fechar o Templo Pantera Negra? Aí esse Babalaô disse isso para essa pessoa lá de Passo Fundo, e a pessoa disse, então eu não quero me iniciar, porque eu tenho amor pela quimbanda. Aí, 10 anos depois, a pessoa chegou aqui em casa, e eu levei ele no quarto ali, mostrei o meu Exu da quimbanda, estão comigo até hoje. Eu não trabalho, mas porque eu me dediquei exclusivamente para Ixexelagbá, dentro do culto de Orumilá Ifá. Mas então ali, ele trabalha, ele incorpora.
E dentro da Ixexelagbá, se ele iniciar no culto de Ifá, ele vai continuar incorporando o que ele tiver que incorporar. Por quê? Porque quem determina o que uma pessoa recebe é o Orixá Ori. Não é ser humano. Então vocês aí do Brasil todo, aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil todo, se vocês vêem um babalaô dizendo que a pessoa tem que abandonar qualquer religião que ela tenha, para se iniciar dentro da Ixexelagbá, seja no culto de Ifá, no culto de Ossá, no culto de Egungun, no culto de Ami, no culto de Orô, tá mentindo, foge. A pessoa não sabe o que tá falando. No mínimo, sendo bom caráter, é ignorante. Não conhece os fatos. Aí precisa estudar um pouquinho. Tem que estudar. Religião tem que estudar. Filosofia tem que estudar. Não se aprende por osmose. Não é a iniciação que te traz sabedoria. É o tempo. O estudo, a dedicação. Eu faço isso 24 horas por dia. É só o que eu faço da minha vida. Eu sou o mais sábio? Não, não sou. Vou ser o mais sábio do que todo mundo? É óbvio que não. Estou falando de brasileiros. Se eu comparar com os Yorubá, eu sou um analfabeto. Se eu comparar com o meu Oluô, meu Deus. Eu sou espermatozoide na sabedoria, em comparação com ele. Agora, eu tenho que ter a obrigação de ser o mais competente que eu possa ser na minha vida, no meu destino. Então, eu só faço isso 24 horas por dia. E aí eu estou dizendo, se um babalaô disser que você tem que abandonar a religião que você possui, candomblé, batuque, ou umbanda, ou quimbanda, foge dele. Foge desse babalaô. Porque se ele for um bom caráter, ele é ignorante. Se ele for mau caráter, aí você tem que fugir mesmo. Tá bom? Não existe isso. Ifá não prega... Não tem um verso de Ifá que diga que você tem que largar qualquer crença que você tenha. Não tem. Se tiver um babalaô brasileiro que tenha um verso de Ifá que fale isso, posta aqui. Eu vou pedir perdão para essa pessoa. Faço um outro vídeo me desculpando. Porque eu morei na Nigéria. Eu morei... Quem é que tem Ifá? Muçulmano tem Ifá, cristão tem Ifá, evangélico tem Ifá. Então, pode vir com o assunto que quiser. Pode vir. Entendeu? Não existe isso. Agora eu quero saber por que um pai de santo do candomblé vai dizer que uma pessoa do candomblé não pode se iniciar no Ifá. Por que um pai de santo do batuque vai dizer que uma pessoa não pode se iniciar no Ifá? Se ela tem umbanda, se ela tem quimbanda. Opa! Parece que eu descobri aqui uma coisinha no cotovelo, tem uma dor aqui. E não se esqueçam, se vocês me contestar, eu sou babalorixá no batuque também. Eu posso não exercer, mas o que eu aprendi a minha casa inaugurada, tá lá o registro, tá tudo lá. Eu tenho, tá aí, guardado, da Afroconesul. O nome do meu pai de santo, o meu nome religioso, o endereço, tá tudo ali. Tá tudo ali. Então como é que um pai de santo, que sequer sabe o que é Ifá, vai dizer que um batuqueiro não pode se iniciar no Ifá? Se esse pai de santo não manda nem na casa do outro pai de santo do batuque, porque na casa dele ele é rei, na casa do outro o outro é rei. Agora como é que ele... Eu vi uma coisinha aqui no cotovelo, um amorzinho de sogra. Que medinho é esse? Gente, se vocês são sacerdotes e o compromisso religioso de vocês é com a felicidade do ser humano que procurar vocês, não façam isso. Exerçam o sacerdócio com nobreza. Ó, eu vou cantar uma pedra pro povo batuqueiro. Eu vou, nos comentários desse vídeo, eu vou colocar uma foto do meu sogro, do pai da Ifalequê. Se chama Carlos Alberto Rousselet. Ele tem uma Ilequê Ifá no braço. Ele é Omoifá? Não. Ele é Omoaô? Não. Ele é Aô? Não. Ele é Babalaô? Não. Ele tem alguma coisa no Ifá? Não. Eu vou postar a foto dele com a Ilequê Ifá. E o meu sogro, sabe aquela piada que conta que o diabo é perigoso? Não é porque ele é o diabo, é porque ele é velho?
o meu sogro é sábio, não é porque ele estudou Ifá, é porque ele é velho. O tempo de vida dele trouxe sabedoria de vida. Meu sogro e minha sogra, que o orixá cuide de vocês e abençoe vocês. Que vocês vivam até os 100 anos, tá bom? Amo vocês. Então, mas o meu sogro, na sabedoria dele, olha, mas eu não sou da tua religião, eu vou botar, se você quer, pode botar. Ifá mandou você ter uma Elequeifá para proteger você. Aí ele disse assim, mal não faz, eu confio em ti, meu genro. E ele sabe que eu atravessei o oceano com a filha dele e a minha filha de 1 ano e 9 meses na época. Eu fui fazer o que lá? Jogar aió? Quem não sabe o que é aió vai estudar. Não, eu fui lá, eu me matriculei na Universidade de Badã, eu estudei na Universidade de Badã o idioma e a cultura iorubá. Eu fui morar dentro da casa do meu Oluô, lá em Aladiametá, para aprender religião. Todo dia. Tá bom? Então ele confia, porque ele viu o investimento que eu fiz. O sacrifício que eu e a filha dele e a nossa filha fizemos. Eles ficaram com o coração na mão quando nós embarcamos para ir embora. Então eles também se sacrificaram pelo conhecimento que nós fomos buscar, eu e a minha esposa lá. Tem investimento do meu sogro, da minha sogra, da minha cunhada, do meu cunhado. De amor, de preocupação. Então o mínimo que eu podia fazer quando chegasse lá, eu e ela, era estudar, aprender alguma coisa. Então o Ifá mandou ele ter um Elequeifá. Mas ele é do Ifá? Não é. Bom, então você aí do Rio Grande do Sul, que você vê esse Ileque, verde e castanho ou verde e amarelo, não tem problema. Se uma pessoa tiver isso no braço, não quer dizer que ela seja do Ifá. Às vezes ela tem por causa de um ebó que ela fez. Mas se o doutor, que prega fatos, tiver um Elequeifá desse, pergunta assim para ele: você sabe por que é que o Odu da consulta que saiu para você, porque se você tem um Eleque, no mínimo você tem que ter consultado Ifá, óbvio. Então eu tinha pulado essa parte, mas eu retomei. Você sabe por que é que aquele Odu Ifá, aquele verso específico que foi rezado no seu ebó, mandou você usar esse Elequeifá? Ele não vai saber. Porque ele não é do Ifá. O meu sogro não sabe. E ninguém que não é do Ifá sabe por que uma pessoa que não é do Ifá usa um Elequeifá. É orientado que use um Elequeifá. Então se ela não sabe por que ela tem um Ileque no braço, como é que ela pode ficar dizendo que uma pessoa do Batuque não pode ser iniciada no Ifá porque vai fazer miscelânea? Bom, eu vou trazer um outro assunto. O vídeo vai ficar longo mesmo, então vocês têm que ter paciência. Aqui na página Ijoifalbeonu, tava eu e Babalaô, Ifaxolá, Ifaforé, Ifaxuí, Ifaforé, Xudelê. Conhecido no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Canoas, como Pai Roberto de Baralodê. Ontem estava de serão na casa dele. Ontem, serão de batuque, mesa, tudo, tambor, balança. Sabe quem é que estava lá, junto com ele? O pai de santo dele, do batuque, Pai Paulo de Xangô. Sabe quem mais estava lá? A esposa do Pai Paulo, Mãe Marilda de Oiá. Então agora eu pergunto, se esses doutores que estão dizendo que as pessoas do Batuque não podem se iniciar no Ifá porque vai fazer miscelânea, vocês teriam coragem de ir lá em Canoas, olhar na cara do Pai Paulo, no rosto, desculpe Pai Paulo, desculpe, no rosto do Pai Paulo, no rosto da Mãe Marilda, e dizer, vocês têm que excomungar o seu filho de santo, Roberto de Xangô do Batuque, porque ele está iniciado no Ifá? Vocês teriam essa coragem? Porque o Roberto, o Babalorixá Roberto de Baralodê, ontem estava fazendo um ritual de batuque. Ele não levou nada do Ifá, nada da Ixexelabá, que ele sabe bastante já.
para dentro dos rituais. O pai Paulo e a mãe Marilda estavam lá ontem, certamente. Entrem em contato com o pai de santo e a esposa do pai de santo do Roberto e perguntem se ele faz miscelânea. Então pronto, vocês não vão ter coragem de intimar o pai Paulo, que é o pai de santo do Roberto, no batuque. Pai Paulo, parabéns pro senhor, mãe Marilda, parabéns pra senhora, a sabedoria de vocês. Tá bom? Eu tenho orgulho de ser amigo de vocês. Ah, eu sou o Oluô do Ifaxolá. Eu tomei o filho de santo de vocês, pai Paulo, mãe Marilda? Eu roubei o filho de santo de vocês? Será que esse é o medo que essas pessoas que pregam um monte de verdade que não conhecem têm? De perder filho de santo? Veja bem, né? Então, para você que é filho de santo de alguém, do batuque, que tem umbanda, ou não, se o cara falar mal do Ifá, para de ouvir o que ele está dizendo e começa a prestar atenção nele. Entendeu? Vocês entenderam? Quem fala mal do que não sabe está preso na própria verdade e vai tentar prender você na verdade dele. Tem uma falecida mãe de santo no batuque que olhou no rosto de um homoifá meu, antes dele ser meu homoifá, e disse assim, ó, Ifá é um buraco sem fundo. Eu não vou dar o nome dela, porque eu não vou pisar em cima da morta. Ela já está morta. E não foi praga minha, tá? Não foi. Eu não tenho esse poder. Eu sou só uma pessoa. Não fica... Ai, estava se regozijando em cima do falecimento de alguém aí. Eu não tô nada. Até porque eu só fiquei sabendo disso depois que ela tinha morrido. Então não tinha nem como eu ter uma raivinha, uma dorzinha de cotovelo brabezinha com ela. Não tinha. Tá bom? Essa mãe de santo do batuque dizer isso para uma pessoa... Não está escancarado que ela quer essa pessoa como filho de santo dela? Se o cara entrar no Ifá, não vai querer ser meu filho de santo. Ah, e se é meu filho de santo for pro Ifá, vou perder o filho de santo. Então vão lá e conversem com o pai Paulo e com a mãe Marilda e com o babalorixá Roberto de Baraolodê. Que complicação que existe, que mistureba que existe. Você que está falando aí que se faz mistureba, é porque você não sabe nada. E isso não passa de insegurança. E na melhor das hipóteses, ignorância. Porque na pior, podia ser mau caratismo. Que eu não vou apostar no mau caratismo, eu vou apostar no medo, na insegurança e na ignorância. Que são defeitos humanos que são possíveis de ser solucionados com estudo, com conhecimento. Porque mau caráter não vai mudar. Então, gente, se você, para as pessoas do batuque, para as pessoas da Umbanda, se o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo disser que você não pode iniciar no Ifá, você não pode cultuar Ifá, você não pode iniciar no Ifá, porque no batuque o cara não pode ter mais de um orixá na cabeça, mas você não está indo deitar para outro orixá no batuque. Você está sendo iniciado noutra religião, exatamente como batuque e Umbanda são religiões diferentes. E o amaci dos cruzamentos de Umbanda não vai na cabeça da pessoa? Oh, é só ter um pouquinho de intelecto para ver que a pessoa está pregando uma verdade exclusivamente dela. Que se você não ficar preso na verdade dela, você se liberta para o conhecimento. Então, olha só. Do pessoal da Ixexé Lagmar no Brasil, se ele pregar ordem dentro da casa de candomblé, batuque, umbanda, quimbanda, o que for na tua vida, foge desse babalaô, foge dessa Yanifá. E se o teu pai de santo de candomblé, de batuque, de umbanda ou de quimbanda disser que você não pode entrar do Ifá porque você vai fazer uma mistureba, foge dele também. Ou contesta. Contesta ele, diz assim, mãezinha, mãe de santo, a senhora está dizendo que eu não posso me iniciar no Ifá? Por que motivo? Ah, barará, barará, por esse motivo. Pois bem, olha esse vídeo aqui. E mostra esse vídeo. E se ela disser que ela está certa,
Propõe para ela vir conversar comigo. Eu não quero brigar com ninguém. A única coisa que eu não quero é estar dentro da minha casa recebendo... É judiaria. 2 Ixefá pro marido, 2 Ixefá pra mulher, 1 Exentaê pra criança que virou Itefá. 2 iniciação pra Exu, pra uma pessoa. O outro não iniciou no Ifá, atrasou a vida dele 10 anos, porque o babalaô dele disse que ele não podia iniciar no Ifá, porque senão ele ia ter que trabalhar, parar com a quimbanda dele. Aí aqui no sul tem um monte de pai de santo que não senta nem pra conversar comigo. Pergunta pra mim quando foi a última vez que um pai de santo do Batuque, que não veio consultar Ifá comigo, porque tem vários, mas aqueles que e falou lá, dá pra nós se encontrar pra tomar um cafezinho e conversar um pouquinho? Pergunta pra mim nesses últimos 10 anos quantas vezes isso aconteceu. Nenhuma. Então é um monte de gente falando do que não sabe. E o pior, pregando verdades que não existem. Então você aí, que é filho de santo de alguém nesse Brasil inteiro, usa a sua cabeça. Você nasceu para ser livre, não para ser escravo da verdade alheia. Tá bom? Se alguém se ofendeu, eu não tratei nada pessoal aqui. Não é pessoal. Porque eu falei de Babalaô, falei de Arifá, falei de Olorixá, falei de pai de santo do Batuque, que inclusive eu sou. Mãe de santo do Batuque, de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Eu falei de tudo. É pro Brasil todo. Tá bom, gente? Então, abram os olhos de vocês e parem de sofrer. Porque quem fala mal do outro tá escondendo alguma coisa. Pode ser medo, pode ser ignorância. Na melhor das hipóteses. Tá bom? E aqueles pais, mães de santo, de Candomblé, de Batuque, de Umbanda, de Quimbanda e de qualquer outra religião que quiser conversar comigo, eu tô aqui, ó. Rua Rancho do Sol, 2293, no Idioi Faubeionu. Se entrar na página onde esse vídeo tá postado, tá lá como chefe, tá lá também. Manda pra mim, tá bom? Manda uma mensagem pra mim, vamos se encontrar, vamos conversar. E vamos sanar essas dúvidas. Ok, gente? Ô Dabo, desculpe, mas tinha que tratar desses assuntos porque virou bola de neve. Tem que ter um ponto final nisso, gente. Então eu tô fazendo a minha parte. Tô levando conhecimento para quem quiser. Quem não quiser, viva como queira. Eu não tenho nada a ver com isso, ok? O Dabo, o Lodo Mariagbel, axé, axé, axé.